Salve todo mundo! Vamos lá para a nossa aula sobre a Grécia Antiga, só que agora pensando o aspecto cultural, né? Olha lá, a gente vai falar aqui hoje sobre religião, filosofia, Olimpíadas, teatro, arquitetura, né? Todos esses elementos aí voltados para a cultura grega, né? Grega antiga, diga-se de passagem, claro, né? É o que a gente tem visto até aqui. Então vamos lá, começando com a questão da religião, né? Ou da religiosidade grega. A gente sabe porque a gente vê em filmes, em videogame e tal, nas mídias de forma geral, essa informação sabida de todo mundo já, que é o fato de os gregos antigos terem sido politeístas, né? Lembra poli, vários, tel, Deus, é a crença em vários deuses, em muitos deuses. Claro que tem os mais populares, né? A gente vai ver daqui a pouco uma imagem, mas vários deuses. E heróis e semideuses tal. De certa forma, esses deuses, eles poderiam ter filho com humanas ou com humanos, e daí nascerem os heróis, os semideuses e tal. Talvez o herói mais conhecido seja Perseu, né? O Hércules, o deus mais conhecido, Zeus, enfim, entre outros tantos. A história da Medusa, recheada de mitologia, né? Então quer dizer que a característica da religião grega antiga está associada com a base mitológica, né? Na verdade, sempre com qualquer povo. Mas, enfim, só para fazer esse lembrete, essa referência à questão mitológica. No caso dos gregos, né, existia, como a gente viu, uma forte característica da presença humana, né, no modelo da beleza ou no modelo do pensamento e da reflexão. Vocês vão ver em termos de filosofia, né, ou mesmo em termos de arte, de escultura, tal. Então sempre se valorizava muito a questão humana, né, do universo interior humano. Entendam o universo interior humano como os seus afetos, né? As suas raivas, os seus amores, os seus ódios, né? A sua complacência, enfim. E, portanto, esses deuses gregos, eles eram representados com esses sentimentos, com esses defeitos, com essas aparências humanas, né? Humanas. Uma característica interessante lá da religião grega era a presença dos oráculos, né? Talvez o mais conhecido de todos, o oráculo de Delfos. Peraí, mas vamos entender o que é esse oráculo grego. Delfos pegando Delfos como exemplo, né? Delfos é uma cidade que não existe mais hoje, e tal. Mas pessoas comuns, homens, mulheres, grandes governantes subiam até essa montanha, né? Em Delfos, localizada na antiga cidade de Delfos, para fazer questionamentos sobre a vida, sobre a morte, sobre o governo, o que a pessoa deveria fazer em termos de casamento, do amor, da sabedoria, da guerra, qualquer assunto, não é? E aí sacerdotes e sacerdotisas respondiam a essas perguntas, né? É como se fosse mais ou menos hoje os cartomantes, né? Essas pessoas que acabam cumprindo esse papel de responder a determinados questionamentos, mas não de uma forma racional, mas de uma forma dita intuitiva, né? Não pelo uso da razão, mas por aquilo que se sente, pelo aquilo que se intui, por aquilo que o sacerdote visionário ou a sacerdotisa vê, enxerga na vida da pessoa. Então, os gregos tinham esse hábito de frequentar os oráculos para fazer determinados tipos de pergunta, recebiam suas respostas, poderiam ficar contentes ou não com essas respostas, mas enfim, era mais ou menos assim que funcionava a questão do oráculo e que está associada com a questão da religiosidade, né?
grega. Também aconteciam sacrifícios humanos, como em outras civilizações. Eles também montavam templos, faziam rituais, muitas vezes rituais dos elementos, né? Fogo, terra, água, ar, tal. Os próprios deuses muitas vezes estavam relacionados a esses elementos. Na verdade, isso não é uma exclusividade grega, tal. Muitos povos agem mais ou menos da mesma forma. O hindu, o chinês, o egípcio, o mesopotâmico, enfim. Orações, né, como vocês estão vendo aqui, né, feitas em templos, sempre a religião com o mesmo aspecto de tentar conectar com o divino de alguma forma, através de um determinado ritual ou de uma determinada oralidade, de uma determinada repetição de gestos, né, daí o ritual, e sacrifícios, tal. Então, basicamente isso. A ideia central aqui são politeístas, acreditam em vários deuses. Aí eu coloquei algumas imagens, né? Então, por exemplo, aqui no centro, Zeus, né? Famosíssimo, né? Segurando seu cetro de trovão. Aqui está Poseidon, deus das águas, né? Do mar. Aqui está Hades, deus do submundo, segurando seu cão de 3 cabeças, que é Cérbero. Então, digamos que esse ficou com o lado da luz e esse com o lado da escuridão, né? Foi viver no ínfero. Aqui está Hefesto, né? Deus dos metais, forjando espadas e instrumentos de guerra, tal. Aqui é Mercúrio, né? Mercúrio tem essa asa no calcanhar, que é um indicativo de agilidade, de comunicação. Aqui é Hera, esposa de Zeus. Aqui é Ares, ou também muitas vezes chamado de Marte, deus da guerra, né? Da guerra no sentido da força bruta, né? Impensada, do foco e da concentração para derrotar o inimigo. E aqui a deusa Atena, né? Também vestida de guerreira, com um elmo. Porém, aqui no caso dela é a guerra pensada, né? A estrategista da guerra, né? E aqui é o deus Apolo, né? Tem a lira, deus da música, da canção, da poesia e tal. Existem outros deuses, esses são os mais conhecidos, né? Agora, como que a gente sabe da existência ou das histórias, né, que são contadas sobre esses deuses? Graças a esses dois clássicos dos clássicos aqui, que são dois livros da Grécia Antiga, a Odisseia e a Ilíada. Gente, saibam de uma coisa, a Ilíada e a Odisseia não foram escritas por Homero, né? Existia uma tradição oral, as pessoas elas contavam essas histórias, né? Seus mitos na Grécia. E onde o Homero entra nessa história? O Homero, ele recolhe essas histórias e transcreve para esses livros, né? Muita gente acha que foi ele que escreveu, não foi ele que criou tudo aquilo, não. Todos aqueles mitos, né? Essas histórias todas estão contadas, sobretudo nesses dois livros. Eles são a base, assim, né? Para a gente conhecer o pensamento mítico grego, né? Então, a Odisseia conta a história de Odisseu, que vai salvar Helena. Aliás, a palavra Helena quer dizer grega, não é? E aqui a Ilíada, tá vendo? Tem até a imagem do famoso cavalo de Troia, né? Que os gregos não conseguiam penetrar a cidade de Troia, e então eles constroem um cavalo de madeira e o exército fica dentro da barriga do cavalo. Eles oferecem o presente para os troianos abrem os portões, eles colocam o cavalo lá dentro. E aí vem o ataque, né? E toda a luta, né? Depois. Daí vem até o termo que se usa, né? Presente grego, né? Presente de grego. É um presente meio falso, né? Enfim, deuses da religião grega.
Em termos de filosofia, lembra? Philos mais Sofia, amante da sabedoria, né? O filósofo é o amante da sabedoria. Lembra que nessa Grécia antiga, ela é a base filosófica, né, de todo o pensamento ocidental, seja em termos de ciência, né, aplicada, e de certa forma até em relação à questão da religiosidade, daquilo que a gente chama de metafísica, né? Os dois cabeças, né, as duas cabeças pensantes dessa época são Platão e Aristóteles, né? Existe um terceiro que é considerado o pai da filosofia, que é o Sócrates. Temas que vocês vão estudar com mais cuidado, né, quando vocês estiverem no ensino médio, né, na disciplina de filosofia. Então, assim, seja para refutar, ou seja para concordar com Platão, ele é a base. Seja para refutar ou concordar com Aristóteles, ele é a base também. E lá no ensino médio vocês vão ver aqui explicado de forma bem básica a diferença entre os dois, um acreditando que a essência estava no mundo material, no mundo físico, e a explicação dos fenômenos se dá pelo mundo material, pelo mundo físico, e o Platão pelo mundo metafísico. Meta quer dizer além, então além do físico. Aquilo que talvez assim, né, de forma mais simplista, a gente pode associar com um termo da igreja cristã, né? Que é o termo alma, não é? Não é exatamente essa a ideia, mas a igreja cristã lá na Idade Média vai cristianizar o platonismo, né? Mas enfim, esses são temas para o ensino médio. Aqui cabe a gente saber que a filosofia, que é a base do pensamento ocidental até hoje, né? Para o pensamento científico, de certa forma, principalmente pelo caminho do Aristóteles, né, que tenta explicar as coisas aqui e agora no mundo físico. Então quer dizer que esses dois cabeças da filosofia servem como base para a formação do pensamento ocidental ao longo de toda a história até os dias de hoje. Tá. Olha aí as imagens então do Sócrates, busto, né? Platão e Aristóteles, esculpidos. Esse aqui é conhecido como pai da filosofia. A história dele é bem interessante e tal. Mas, por enquanto, não fica para hoje, né? Quem sabe para um próximo vídeo mais detalhado. Tá, em relação às Olimpíadas, repara que é bem parecida, né? De 4 em 4 anos, existe a tradição de se acender a tocha. Toda vez que tem Olimpíadas no mundo, ainda hoje, uma tocha original é acendida na cidade de Olímpia, que é onde nasceu as Olimpíadas, que é uma cidade grega, e aí essa tocha vai para o país que está sediando, né? Os atletas vão levando a tocha acesa até chegar na sede, e quando chega lá na sede, na pia principal, eles acendem e vira uma festa, uma homenagem e tal, para fazer uma espécie de confraternização entre os povos. Naquela época já tinha esse princípio, né, de confraternização. Claro que os jogos eram diferentes, né? Não tinha futebol, por exemplo, né? Os jogos na época da Grécia Antiga eram mais voltados para a disputa de lutas, de força física, lançamento de dardos, corrida, resistência, né? E sempre em homenagem aos deuses, principalmente a Zeus. Acontecia de 4 em 4 anos, como é hoje em dia, né? Hoje em dia existe até uma certa visão um pouco mais crítica em relação à questão das Olimpíadas, é que as pessoas elas não estão tão preocupadas com a questão da honra, no sentido da vitória, mas muito mais com a questão do dinheiro, né? Enfim, é a crítica que algumas pessoas acabam fazendo para os dias de hoje, né? Então perde um pouco essa essência da raça, da dedicação pela vitória, né?
para representar a sua nação, o seu grupo, o seu país, tal. Então aí, ó, alguns exemplos artísticos da época. Isso aqui é de época, tá, gente? Então, ó, se você vê esse tipo de desenho com essas cores, esse tom ocre e esse tom preto, representando pessoas normalmente, seja fazendo agricultura, pecuária, lutas ou temas mitológicos, muitas vezes, isso é a cara típica da pintura grega, que normalmente era feita em vasos, né? Só que nesse caso aqui, ó, está representando uma corrida na época das Olimpíadas, né? E aqui uma escultura em alto relevo, demonstrando as pessoas não brigando de fato, mas numa disputa olímpica. Tá, em relação ao teatro, então. O teatro grego servia para enaltecer o deus Dionísio, que era o deus do carnaval, do vinho, da bebedeira, né, do se alucinar. Dionísio, né, que nasceu da região central de Zeus. Então é um deus da festa, da alegria, da poesia, da loucura, né? Sempre o teatro servia para enaltecer o deus do vinho, né? Como eu estava dizendo, porque lembra que o vinho é feito da uva, que era produzida em larga escala naquela Grécia e tal. Os principais nomes aí são Sófocles, Ésquilo, né? E nos seus textos, nos textos desses autores do teatro grego, sempre eram representados dramas, comédias, né? Ou histórias de caráter voltados para o bélico, para a guerra, né? E as pessoas se reuniam para assistir, vocês já vão ver já daqui a pouco a construção arquitetônica, né? Sempre tinha um caráter educativo, né? De educar, de conduzir uma determinada ideia, uma determinada reflexão, seja ela voltada para o amor, seja ela voltada para a questão do dia a dia, para uma questão política, seja em forma de crítica ou de elogio, né? Para as pessoas ou para os deuses que eram representados ali, né? O público que assistia ficava extremamente envolvido, participava muito. Existe até uma característica chamada catarse, que é a manifestação efusiva, forte da emoção, a ponto de as pessoas chorarem, né, de forma efusiva, assim, com aquilo que elas estavam assistindo, né? Aliás, é um termo da psicologia, catarse, né? Mas, enfim, algo está acontecendo internamente, movendo algum afeto no interior psíquico das pessoas que iam até ali, se identificavam muitas vezes com aquilo que estava acontecendo e tocava aquelas pessoas de alguma forma. Então, mais uma vez, tem esse caráter de educar pela emoção, educar pela reflexão, educar pelo pensamento, ao mesmo tempo que diverte, né? Então, assim, os artistas utilizavam máscaras muito típicas, né? Que você bate o olho na máscara e fala, isso é grego, isso não é chinês, isso não é qualquer outra coisa, isso é grego. Daqui a pouco vocês vão ver a imagem. Imagens sorrindo, com carranca, cara de maldade, enfim, vários tipos de expressões, né? E aí vamos lá ver o local e comentar sobre a acústica, né? Olha aí, que maravilhosas essas imagens, né? Então aqui primeiro, olha, aqui é o modelo clássico grego, né? Então você vê esse tipo de construção em forma daquilo que a gente chama de arquibancada, né? Então é uma meia-lua, com o palco onde era encenado. Qual a importância acústica desse modelo de construção? Todo mundo conseguia ouvir, porque o som, quando ele é projetado daqui da parte de baixo, ele não extravasa, ele não vaza, ele segue para todos os caminhos, não importa, para todas as direções, não importa se você está sentado em cima, embaixo,
né? Então, quer dizer, os gregos, a grande característica dos gregos é o uso da razão, não é? E eles pensavam, inclusive, racionalmente, inclusive, em como fazer uma construção arquitetônica, nesse caso do teatro, para que os espectadores fossem beneficiados pela acústica, pelo som, para que eles não ficassem, não, o que ele falou, não ouvi, não entendi, para que todos ouvissem, né? Então as pessoas saíam, né, de trás dessas partes aqui e tal, uma espécie de camarote, vai, e então elas vinham encenar aqui no meio e as pessoas conseguiam ouvir, batiam as pernas, se manifestavam, tal, choravam, enfim. Repara que a própria serra ajuda, né? A construção colada na serra ajuda a expandir o som com qualidade, né? Modelo clássico isso aqui, muito bom essa imagem, muito boa. Aqui alguns exemplos de máscaras, né? Alguns exemplos de carranca. Ó, uma cara mais maldosa, uma cara mais dramática, uma expressão mais feliz, um rosto mais desesperado, né? Sempre representando as emoções que eram descritas, ditas pelos artistas, não é? Tá. Em relação à arquitetura, então, lembra, característica racional, razão do povo grego. Portanto, eles vão aplicar na arquitetura, quando a gente fala de arquitetura, a gente está falando de construções, né? Então, palácios, templos, prédios, tribunais, né? Lugares construídos. Então, eles utilizavam o raciocínio, a razão, de forma matemática e minuciosa para que essas construções ficassem harmoniosas no ambiente, simétricas, proporcionais, que elas durassem, que elas não caíssem, né? Então, apoiadas com colunas grossas de mármore, muitas vezes, esculpidas e adornadas, né? O adorno, o enfeite nas pontas dessas colunas, né? Enfim, dá uma olhada na imagem. Isso aqui também é clássico. Da mesma forma que a gente bate o olho numa pirâmide egípcia e sabe que é egípcio, se você bate o olho aqui, você sabe que isso é grego. Isso tem um nome, chama Paternon, né? É o nome dessa construção. Não tem a pirâmide no Egito? Na Grécia tem o Paternon. O Paternon era um templo. Nesse caso, está na cidade de Atenas. Então era um templo religioso, tá? Era um templo em homenagem à deusa Atena. Aqui dentro, aqui hoje está mais corroído, destruído, tal, parcialmente, né? O tempo vai corroendo muitas vezes. Mas no interior aqui do Paternon tinha uma estátua gigante, né, da deusa Atena, em que as pessoas entravam, faziam suas orações, seus rituais, agradecimento, enfim, pedidos, né? E repara que esse Paternon está na parte mais alta da cidade, né? Era uma característica típica dos gregos também. A parte mais alta é chamada de Acrópole. Então, o Paternon de Acrópole da cidade de Atenas, né? E se a gente chegar bem pertinho aqui e visitar, a gente vai ver que essas colunas, né, no topo das colunas, elas têm esses adornos, esses formatos, né? Então, esse primeiro aqui mais simples, por exemplo, é o dórico. Esse segundo, que tem essa voltinha, né, é o jônico. Esses são só os nomes, né, tipo curiosidade. E esse aqui, mais trabalhado, mais entalhado, é o corinto. Bom, representando níveis de riqueza, de resplandecência da grandeza da arquitetura. Tudo bem? É isso então, gente. Eu tentei ser o mais sintético possível pra gente não se estender demais, porque senão a gente fica horas falando aqui, tá? Valeu, abração. Até.